Boa tarde, estudantes da primeira série do ensino médio. Nós vamos começar agora uma aula de língua portuguesa, a devolutiva da AP, que vocês fizeram aí no primeiro bimestre. Então, peguem a prova, pega lápis, pega a caneta, para vocês poderem acompanhar. Quem não sabe onde está a prova, pega pelo menos um caderno para acompanhar o gabarito, para depois verificar se fez tudo certo. A gente fica aqui no aplicativo até as 3h30, depois das 3h30 a gente continua, hoje vai ter dobradinha, a gente continua pela TV Cultura. Para mediar o chat e conversar aqui com a gente, também tem a professora Cláudia. Boa tarde, professora Cláudia, tudo bem? Boa tarde, professora Lili, boa tarde, alunos. Estou muito animada por essa correção. Eu li a prova, achei muito legal. Quero ajudar lendo textos, mas principalmente quero ajudar acompanhando no chat o que o pessoal vai mandar para a gente. E passo para você assim que tiver algumas coisas legais aqui, tá bom? Ótimo, então vamos lá. Eu vou pedir para colocarem o PowerPoint na tela. Pode colocar? Isso. Então, a gente vai falar sobre a devolutiva da AP, que vocês fizeram em casa. É muito importante este momento de correção de prova. Talvez alguns professores já tenham comentado com vocês. Outros talvez não tiveram oportunidade ainda. E é um momento para vocês pensarem a própria aprendizagem neste momento que a gente está fazendo as atividades em casa. Vamos lá? Próximo slide. Para quem não lembra o que é o gabarito, tem aí uma página aí do gabarito. Aí você vai colocando certo ou errado. E vamos para a primeira leitura. Pode ler, por favor, Cláudia? Vou ler então, professora. Vamos lá. De Carlos Drummond de Andrade, criado em 1974. O texto se chama Canto Mineral Dei. Professora, fica mais confortável, eu estou lendo aqui e não na tela, tá? Vamos lá. Ai, que me arrependo, me perdoa, Minas, de ter vendido na bacia das almas meu lençol de hematita ao louro da estranja, e de ter construído, filosoficamente, meu castelo urbano sobre a jazida de sonhos minérios. Me arrependo, vivendo. Muito bem, bem bonito esse poema, né? Adorei. Drummond, ele é um poeta mineiro e ele, como ninguém, sabe descrever as paisagens de Minas. Então, a gente tem aí, como a questão número 1 há uma palavra que causa duplo sentido no verso. Então, a gente tem 5 alternativas que vocês deveriam escolher. Aqui, a palavra destacada que causa duplo sentido no verso. Eu vou pedir para abrir o chat e aí eu queria que vocês colocassem para a professora Cláudia qual a resposta que vocês assinalaram. A, me arrependo e vendo. A B, meu lençol de hematita. A C, me perdoa Minas. A D, e de ter construído. Ou a E de ter vendido. Vamos lá? Vamos contando aí para a Cláudia, e aí a gente vai conversar se alguém acertou, como é que vocês foram nesta questão. Tudo bem? Vamos lá, estou aguardando. Chat aberto. Lembrando que duplo sentido significa, vocês devem ter visto, desde o ensino fundamental, as palavras que podem ter mais de um significado, tá? Tem alguma resposta? Olha, além dos boa tardes, alguém respondeu meu lençol de hematita? Meu lençol de hematita? Então, o que é hematita? Hematita é um minério de ferro, né? É muito comum nas Minas Gerais e, na verdade, esse meu lençol de hematita, ele é mais uma metáfora, então ele não tem um duplo sentido, ele é como as pessoas, não tem esse significado duplo. Vamos lá,
Então, vamos pensar nas alternativas. Vamos começar aqui do meu lençol de hematita. Hematita é um minério de ferro e ele funciona, neste caso, exatamente como este minério. Vocês têm aí na nota de rodapé, que é um minério de ferro cinza ou preto, ele é um minério escuro, e ele tem um brilho bem forte. Então, ele se cobre com este lençol escuro, com esse brilho bem forte. Então, é mais uma metáfora para se referir a esses minérios tão comuns em Minas Gerais. Me perdoa, Minas. Quando ele fala me perdoa, Minas, perdoar, que é a palavra destacada, ele está funcionando exatamente com o sentido de pedir perdão por coisas que a gente tem feito nem sempre muito boas. E de ter construído. A palavra construção, o construído aí que está destacado, também ele está sendo usado com seu sentido literal. Então, também não tem um duplo sentido aqui. E de ter vendido. Também não temos aqui um duplo sentido. Onde a gente vai ter um duplo sentido? Me arrependo e vendo. Vendo pode ser tanto o verbo vender, no presente do indicativo, quanto o verbo ver no gerúndio. Então, onde a gente tem um duplo sentido aqui, neste texto, nestes versos, na alternativa A, me arrependo e vendo. A palavra vendo pode ser tanto o verbo ver, quanto o verbo vender. Tudo bem? Podemos passar para o próximo? Se alguém quiser mandar alguma dúvida, vai mandando aí no chat e aí a professora Cláudia vai me passando, tá bom? Liliane, a Stephanie respondeu certo, me arrependo e vendo. Muito bem, Stephanie. Assim que a maioria dos alunos ficou entre A e B. A e B. Foram bem. Muito Posso bem. ler o segundo texto? Posso ler? Pode. Retrato, de Cecília Meirelles. Ai, tão lindo, eu quase chorei. Vamos lá. Isso é muito. Muito lindo. Retrato de Cecília Meirelles, publicado em 2014. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida ali? É demais. Lindo. O que fala? Qual era a questão que vocês deveriam responder aí? Pedi para colocar o PowerPoint na tela. O poema tem a predominância do tempo pretérito imperfeito, certo? Ele está falando aí ela vai contando o que ela vai vendo e ela não se reconhece. Então, a gente tem 5 alternativas novamente. Então, o poema tem a predominância do verbo, do tempo pretérito imperfeito para reforçar a percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo, a ideia de um tempo que terminou em algum momento, a discussão sobre o passado e o futuro frente ao espelho, D, o sentimento de solidão por estar refletindo frente ao espelho, ou E, a preocupação com o futuro, já que não sabe onde perdeu o rosto. Temos alguma resposta, professora Cláudia? Quem arrisca uma alternativa? O poema tem a predominância do tempo pretérito imperfeito para reforçar. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, conversando com a gente para ver se está tudo. Não tenham medo de colocar a alternativa que pode não estar correta. Nós estamos aqui justamente para a gente pensar junto qual a resposta correta. Lembrando, para quem tem alguma dúvida, o verbo no pretérito imperfeito, ele transmite a ideia de uma ação habitual, uma ação contínua. Então, isso já dá uma dica aí de qual seria a alternativa correta. Certo? Então, vamos lá. Alguma resposta?
Bruno Vinícius respondeu a letra a percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo. Ele acertou, Liliane? Acertou, muito bom, Bruno. A utilização do verbo no pretérito imperfeito se refere a um fato ocorrido no passado, porém com a sensação de que não foi completamente terminado. Desse modo, expressa uma continuidade ainda na duração do tempo. E no caso do poema, especificamente, reforça a percepção do eu lírico do passar do tempo de modo contínuo. Muito bem. Por que não pode ser a resposta? A maioria respondeu A. Muito bom. Então, as outras alternativas a gente vai considerar como errada, porque a B, a ideia de um tempo que terminou. Terminou seria, o verbo estaria no pretérito perfeito. A discussão sobre passado e futuro, ela está contando para a gente só o passado, não tem essa discussão com o futuro. O sentimento de solidão por estar refletindo frente ao espelho. Então, não é por estar frente ao espelho que ela se sente sozinha, o eu lírico se sente sozinho. E a preocupação com o futuro, já que não sabe onde perdeu o rosto. Também não traz essa informação ou essa inferência sobre a preocupação com marcar o tempo futuro. Muito bem, gente, estão indo bem. Vamos para a próxima? É o texto As Vantagens da Morte. Luiz Rufato. Muito bem. Este é um pouquinho maior. Vamos lá. Para quem não leu, ou não teve paciência de ler todo, vamos ler junto. Ouvi um toque, toque, toque. Virei de lado. Tentava pegar no sono, calor e pernilongos. Ouvi de novo toque, toque, toque. Levantei, escancarei a janela e deparei com meu irmão montado em sua guerra preta, frisos dourados. Segundo andar do prédio do conjunto habitacional onde morava, perguntando daquele jeito bonachão: vai me deixar muito tempo aqui fora ainda, Tiquinho? Ele pousou dentro do quarto sem dificuldade. Abriu descanso, estacionou a bicicleta num canto. E aí, como vão as coisas? Foi quando notei que estava bem mais velho que ele. Ele havia morrido com 22 anos, um negócio esquisito. Chegou da fábrica, trabalhava de torneiro mecânico na manufatura. Falou que não estava se sentindo bem. Jogou na cama de roupa e tudo. A mãe ainda perguntou se queria tomar um chá de boldo. Disse que não. Queria apenas dormir um pouco. Deitou, dormiu, não acordou mais. E fiquei com a sensação de que uma manhã eu ia despertar e lá estaria ele na cozinha tomando café, enfiado no macacão, fedendo a caixa, pronto para ir para a fábrica. Mas os anos passaram. Chá de boldo? Disse que não. Nós dormiram um pouco. Deitou, dormiu, não acordou mais. E fiquei com a sensação de que uma manhã eu ia despertar e lá estaria ele na cozinha tomando café, enfiado no macacão fedendo a graxa, pronto para ir para a fábrica. Mas os anos passaram e ele não levantou mais. E agora reaparece, como se não tivessem decorrido os 30 anos. A cara ainda com as marcas de espinha, o cabelo emplastado de cream. E aí, como vão as coisas? Nossa, triste. Triste, né? Bem apropriado para os tempos que estamos vivendo, né? Como se tivesse alguma vantagem da morte. Então, a gente tinha aí nesta questão 3, também 5 alternativas. E aí, o que vocês deveriam reconhecer neste texto? A ideia-chave, a ideia principal do texto. Então, a gente tem na alternativa A, identificar a morte como algo negativo, que interfere em nossa condição mental. Na B, naturalizar um assunto pouco debatido para discutir as relações afetivas. C, recorrer à tradição bíblica para dialogar com o universo sobrenatural. D, resgatar a temática da morte para aprofundamentos filosóficos. E aí, expor o cotidiano de indivíduos de classe social
privilegiada. Temos alguma resposta? Quem está conversando com a gente aí, acompanhando a nossa correção hoje? Calma aí, professora Liliana, eu tenho que atualizar aqui rapidão. Eu estou olhando pelo meu telefone. Ninguém. Jean respondeu a alternativa A. Identificar a morte como algo negativo que interfere em nossa condição mental. O que vocês acham? Vamos pensar no texto um pouquinho. Ele, se a gente for retomar o texto, ele fala, a gente só percebe que ele está falando com um irmão que morreu praticamente no final do texto. A gente percebe que ele está o quê? Ele está conversando com esse irmão verdadeiramente, o que interferiria na condição mental dele? Não. Parece mais um sonho que ele está tendo. Então, a gente não tem, propriamente dito, uma interferência na condição mental. É natural que a morte é sempre um processo muito doloroso, muitas vezes, e tem esse decorrer do tempo em que as pessoas, às vezes, acabam sonhando com seus entes queridos, e a gente sonha, geralmente, não passa o tempo para essa pessoa, a gente acaba reconhecendo ela como ele descreve no texto. Ele ainda está com macacão de graxa, com espinhas no rosto, mesmo tendo decorrido já 30 anos. Então, identificar a morte como algo negativo, que seria a alternativa A, mas alguém respondeu? Vamos lá. O Jean tinha dito A, o Adriano B e o Luiz Guilherme falou D. Vamos ver quem dá mais. Quem dá mais, eu acho que essa está mais dividida. Uma análisezinha melhor aí, tá bem dividida. Essa está mais dividida. Vamos ver as respostas, vamos lá. Então, a ideia-chave não consiste aqui, na alternativa A, como uma validação da morte, como sendo algo que interfere nas condições físicas. As recordações do narrador culmina com a naturalização da morte, expondo as relações afetivas. Então, a gente vai descartar a A. Na B, alguém falou B. Adriano. Naturalizar um assunto pouco debatido para discutir as relações afetivas. Adriano? Adriano, falou B. Adriano, muito bem, é isso mesmo. Na nossa cultura, na nossa sociedade, a morte é pouco debatida. Então, no trecho do texto, a naturalização da morte é construída sobre uma atmosfera em que as narrações são capazes de comunicar ao leitor pequenas memórias afetivas que ele vai guardar ali. O chá de boldo que a mãe faz, o cheiro do macacão que a pessoa usava, a afeição que a pessoa tinha no momento da partida. Então, a gente tem aqui a alternativa B como sendo a correta, como indicado pelo Adriano. Por que não é a C? Porque recorrer à tradição bíblica para dialogar com o universo sobrenatural. Nesse trecho, em nenhum momento ele faz um apelo religioso ou a qualquer tema sobrenatural. A D, que também alguém citou a D, resgatar a temática da morte para aprofundamentos filosóficos. Apesar de ter essa temática da morte, não faz um aprofundamento filosófico, né? Não tem essa finalidade de aprofundar filosoficamente a temática. E expor o cotidiano de indivíduos de classes sociais privilegiadas também não é, porque a gente vê que ele trabalha na fábrica, trabalha com macacão, com cheiro de graxa, então a gente descarta essa alternativa também, restando, como o Adriano disse, a alternativa B. Tudo bem? Podemos seguir? Podemos, professora. Posso ler? Então vamos lá para o texto 4 do brilhante Machado de Assis. Sim, certamente. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela
que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te transparente lume, que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada dela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me essa brilhante auréola de lume, enfara-me esta luz e desmedida umbela, porque não nasci um simples vagalume. Então vamos lá. A questão 4, que se refere a círculo vicioso do grande Machado de Assis, o grande mestre da literatura brasileira, que a gente tinha que analisar aí? No poema, há figuras de linguagem. Aquela que predomina é a prosopopeia, pois há uma ideia de insatisfação, típico do comportamento humano, atribuídos a seres não humanos. B, duplicidade entre as personagens nos diferentes sentidos sobre o que falam. C, formação de palavras que tentam reproduzir os sons emitidos de animais. D, relação de semelhança entre a palavra e o que ela representa. E E, contradição na escolha das palavras utilizadas no poema. Será que agora a gente vai ter mais representantes aí tentando contar para a gente qual a melhor alternativa representa essa figura de linguagem? A, B, C, D ou E? Estamos falando da prosopopeia. Professora, ninguém ainda. Ai, só faltam 20 minutos para a nossa aula acabar. Essa, pelo menos. Passa rápido, né? Passa rápido. Vamos às questões, professora. Então, vamos lá. A alternativa correta é insatisfação. A alternativa A, insatisfação típica do comportamento humano atribuída aos seres humanos, que é uma característica da prosopopeia. Então, a gente tem aqui o Sol, a Lua, eles têm características, adquirem no poema características humanas. Essa é uma figura de linguagem que a gente denomina prosopopeia. Na B, a gente não tem ambiguidade, não tem duplicidade de sentido, por isso não é a resposta correta. A formação de palavras na C, no poema também a gente não tem criação de novas palavras ou reprodução de sons. D, relação entre as palavras e o que ela representa, a gente também não tem essa relação. O que acontece no poema é uma personificação, né, dos sentimentos que os seres não humanos vão tendo. E D, a gente não tem uma ideia contraditória no poema. Tudo bem? Podemos seguir? Já que a professora Cláudia falou que o nosso tempo está passando muito rápido e nós ainda temos algumas questões. Muitas, professora, muitas questões. Vamos lá. A Camila e o Jonas responderam B, a maioria B ou D. Enfim, precisamos prestar um bocadinho mais de atenção. Isso, vamos revisar, gente, então. Prosopopeia. Isso, revisar, então é importante revisar as figuras de linguagem, tá bom? Que aí vocês vão lembrar as características de cada figura de linguagem e como elas são utilizadas em diferentes textos e em diferentes contextos, tá bom? Pois dá uma conversada com o professor para fazer uma revisão deste assunto. Vamos para a questão 5, então, né? Professora Lili, a questão 5 temos 2 textos diferentes, né? Duas modalidades de texto, que fala sobre ciclistas. Então, o primeiro, se puseram na tela aí, é difícil de ler aqui, enfim. Confira todas as ruas de São Paulo nas quais é possível se locomover de bicicleta com estrutura cicloviária. Com base em dados de outubro de 2016, já são mais de 460 quilômetros de vias no total. No mapa, abaixo no link, que você tem acesso,
você tem acesso à evolução das vias destinadas ao transporte de bicicleta, que teve planejamento e implantação pela Companhia de Engenharia de Tráfego, CET. É um link de computador. E o texto 2, acharam? Lista para reduzir ciclovias São Paulo gera críticas de adeptos de bicicletas. São Paulo, César Sacheto, do R7. Disponível no chat do R7. A circulação de uma suposta lista com sugestões de ciclovias a serem removidas das ruas de São Paulo, divulgada em grupos de aplicativos de mensagem por celular, tem gerado polêmica entre usuários de bicicletas e vereadores da cidade. As ciclovias são importantes e estão sendo discutidas em todo o mundo. Desse modo, os debates são necessários para a melhoria da qualidade e reestruturação das ciclovias. As questões, professora? Vamos lá. Então, o que vocês precisariam fazer ao ler estes dois textos? Toda prova de língua portuguesa é predominantemente uma prova de leitura. Por mais que a gente trabalhe com conceitos linguísticos, conceitos da área de leitura, a gente precisa prestar muita atenção, tanto na leitura dos textos, quanto no enunciado das questões. Então, o que precisaria ser feito nessa questão número 5? Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Então, a gente tem a mesma informação sendo divulgada diferentemente em 2 veículos de comunicação, o que é muito comum. O tema sobre as ciclovias na cidade de São Paulo está tratado de forma diferente nos textos, pois, na alternativa A, o texto 2 informa a dificuldade de encontrar as ciclovias, e o texto 1 apresenta os 560 quilômetros de reestruturação. B, o texto 1 informa os lugares por onde passam as ciclovias, e o texto 2 expõe a polêmica das ciclovias. C, o texto 1 faz uma representação dos mapas das ciclovias, e o texto 2 divulga novas ciclovias. D, o texto 2 divulga aos ciclistas as diferentes rotas cicloviárias, e o texto 1 apenas expõe a quilometragem das vias. E a alternativa E, o texto 1 opina sobre a reestruturação das ciclovias, e o texto 2 informa sobre o aplicativo para as bicicletas. Temos algumas respostas? Vamos lá. Estou atualizando aqui. Professora Tayana e Samuel responderam resposta alternativa A. O texto 2 informa a dificuldade de encontrar as ciclovias, o texto 1 apresenta 460 quilômetros de reestruturação. Os textos, eles trabalham o mesmo tema. O texto 2 ele faz referências às polêmicas, mas não apresenta as dificuldades de encontrar as ciclovias, e o texto 1 informa que há os 460 quilômetros de ciclovias. Além disso, ele ainda mostra o link, então, para você encontrar estas ciclovias. Então, a gente não pode considerar a alternativa A como correta. Mais alguém? Vamos lá, João, Gabriel e Carlos responderam B, mas muitos estão respondendo A. Eu acho que houve uma dificuldade de leitura também nesta questão. João, Carlos e Gabriel responderam B, eles estão certos? Certíssima resposta. O texto 1 informa os lugares por onde passam as ciclovias, e o texto 2 expõe as polêmicas. Então, a gente precisa ter atenção aqui quando a gente vai fazer leituras de um mesmo tema com textos diferentes, o que eles apresentam de diferente, como que a gente vai fazer a comparação desses dois textos. Então, o texto 1 traz informações sobre os lugares por onde os ciclistas podem ter acesso às ciclovias, indicando o link de acesso. O texto 2 também se refere às ciclovias, porém traz informações sobre a polêmica de ter ou não ter a ciclovia e a importância do debate sobre o assunto. Tudo bem? Na alternativa C, o texto 1
o texto 2 não faz divulgação sobre as novas ciclovias, eles abordam o assunto de modo a evidenciar o que é um tema polêmico, um tema que merece discussão. Na alternativa D, o texto 2 não faz divulgação, aborda o assunto falando sempre da importância de se discutir ter ou não ter as ciclovias e como ter. E na alternativa 1, o texto 1 não traz opinião. Então, ele informa os interessados apenas sobre onde é que a gente encontra as ciclovias. Então, vale a pena retomar esta questão também, assim como a questão 4, refazer a leitura para chegar na resposta correta, que é a alternativa B. Tudo bem? Podemos seguir? Texto Podemos, 6. professora, nosso tempo urge. Então, vamos lá. Texto 6. Poeminha maçante. Por que não ser também o chato do Milor? Milor é engraçadíssimo, adoro. Vou ler rapidão, tá? Pra gente não se perder nas questões. Sempre sofri o ataque inesperado do primo chato, do amigo chato, do chato ocasional, que nem espera ser apresentado. Desfaço agora com o máximo desdém de quem tem e de quem não tem. Sem ser blasé diante da maior obra de arte. E no teatro, ao começar a interpretação eusaz, me viro de costas para comentá-la com o sujeito de trás. Coloco na igreja e baixinho diante dos que me ouvem mal. Bocejo de tédio quando alguém me olha e me visto sempre de maneira imprópria para a ocasião. Quando me falam de um livro, eu respondo: e as mulheres, como vão? Nunca ouço o que me dizem. Falo sempre de mim mesmo. Não respeito compromissos e troco nomes a esmo. Ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase doloroso, mas sê-lo é delicioso. E o que é melhor, amigo? Todos os chatos evitam tratar comigo. Professora, que texto fantástico. Milor é sempre muito divertido. Então, o que a gente tinha que reconhecer aqui? O efeito de sentido decorrente do uso de pontuação. Então, é delicioso, o ponto de exclamação produz qual efeito de sentido ao longo da leitura? De embaraço, alternativa A. Alternativa B, espanto. Alternativa C, surpresa. Alternativa D, dúvida. Ou alternativa E, empolgação. Essa foi fácil, hein, Lili? Essa é bem fácil, né? Bem fácil. Vamos ver se alguém responde aqui. Carolina e Kelvin. Pera lá, deixa eu atualizar. Eles responderam, Carolina e Kelvin responderam B. Espanto. Vamos voltar rapidinho aqui no texto, De suportar um chato. Suportar é quase doloroso, mas sê-lo é delicioso. Isso é empolgação. Este ponto de exclamação aqui, em geral, a gente usa bastante o ponto de exclamação para indicar espanto, mas neste texto, neste contexto, ele indica que uma empolgação. O eu lírico fica empolgado de ser o chato. Ele gosta de ser o chato. Ele sente prazer nisso. Então, ele não causa nenhum embaraço, não causa espanto nele mesmo, porque é ele que gosta de ser, né? Tampouco causa surpresa, porque ele se esforça. A gente vai vendo aí ao longo dos versos como ele se esforça para ser uma pessoa chata, desagradável, muitas vezes, e também não causa dúvida. Então, aqui a gente tem a alternativa E, ele está empolgado por ser chato. Para ele é uma delícia ser chato. Tudo bem? Bora sétima, professora. Bora sétima. Posso ler? Pode. Então vamos lá. O poder do teletransporte fake. Notícia que viralizou nas redes sociais sobre o teletransporte era falsa. Recentemente, uma notícia divulgada por um site em relação a um estudo realizado sobre o teletransporte
viralizou nas redes sociais. A notícia, escrita pelo repórter Magno Rossi e publicada em um portal de notícias, despertou muitos comentários. Inúmeras páginas elaboraram discussões referentes aos avanços da tecnologia, como a ficção científica ajuda a compreender os avanços modernos. Uma série de discussões acaloradas e interessantes, com as mais variadas opiniões, ocorreram. Professora, questões? Vamos lá. Tá na moda a gente falar, a gente precisa discutir bastante esse tema sobre fake, né? As notícias que correm rapidinho aí pelas redes sociais. Então, o que tinha que ser feito aqui? Reconhecer os efeitos de sentido produzido pela palavra destacada. Qual a palavra destacada no texto? Acaloradas. Então, o adjetivo destacado no texto é utilizado para demonstrar que as discussões eram A, calmas, B, irreais, C, numerosas, D, péssimas ou E, exaltadas. Essa também é fácil. Bem fácil, né, professora? Bem fácil. Então, uma série de discussões acaloradas significa o quê? Esse adjetivo demonstra que as discussões eram... Temos resposta? Era lá, estou atualizando aqui. Muitos respondendo, professora, que péssimo. Muitos respondendo a letra B de falar. Irreais, olha lá, vamos voltar um pouquinho no texto. Inúmeras páginas elaboraram discussões referentes aos avanços da tecnologia, sobre como a ficção científica ajuda a compreender os avanços modernos. Uma série de discussões acaloradas e interessantes, com as mais variadas opiniões ocorreram. Então, a gente está analisando aqui o adjetivo acaloradas. Então, a gente precisa prestar atenção, lembrar o que é um adjetivo, é um qualificador, né? E o que ele significa aqui. Então, acaloradas tem o significado no texto de uma discussão. Ela foi exaltada, era muita gente falando, as pessoas estavam discutindo bastante sobre o tema. Por isso, nós temos aqui, não foi quando a gente fala as discussões eram acaloradas, nunca vai ser uma discussão calma. Também não é uma discussão irreal, não é porque eles estavam discutindo uma notícia falsa que a discussão não tinha, as pessoas não estavam engajadas naquela discussão. Então, e também não eram numerosas. A gente pode ter uma discussão acalorada de duas pessoas discutindo sobre um tema. Então, aqui, a resposta correta é a alternativa E. Então, vale retomar a leitura e prestar atenção no que pede o enunciado. A proposta é analisar o adjetivo destacado, não o tema do texto. Tudo bem? Professora, eu estava pensando exatamente nisso aqui agora, sabe? A impressão que eu tenho é que, às vezes, a pressa em responder uma questão, já que as alternativas estão lá expostas, faz com que o aluno esqueça-se de prestar um pouquinho mais de atenção, igual a Caroline, que está aqui no chat, citou. Muito bem, Caroline. Às vezes o aluno leu lá fake, aí resposta irreal, e esqueceu de ter um caprichinho, a calma suficiente para ler o texto e ler a pergunta das alternativas, né? É fundamental ler o texto com bastante atenção, mas é muito importante, gente, atenção no que pede o enunciado. O enunciado, ele às vezes a gente está analisando um texto, mas eu estou pedindo aqui análise de uma análise linguística de um termo. Então, a gente precisa prestar atenção. A gente está falando, o enunciado está pedindo uma análise sobre o tema, sobre o gênero, sobre o texto, né? Ou ele faz uma análise linguística. Então, atenção, muita atenção, grifa quando está lendo o enunciado, o que a gente tem que observar no texto. E aí, evita errar uma questão como essa, por exemplo. Podemos ir para nossa última questão do bloco?
Última questão do bloco, professora. Temos uma imagem, pegou lá, que está exposta no Museu del Prado, de Madrid. Não tenho como explicá-la, obviamente, deixar um segundinho aí para todo mundo olhar e lembrar. E temos o texto 2, por favor, o próximo slide. Vou ler para vocês um texto de André Serpa Soares. Esta gula do abstrato crescimento econômico, esse permanente desejo insaciável, predador de querer sempre mais, muito para além do que é necessário, é um pecado, sim. A gula aplica-se à sofreguidão de comer e de beber. Quem é guloso peca, verdadeiramente, porque no cristianismo a gula é um dos 7 pecados capitais. A gula é um permanente desejo insaciável por comida ou bebida. É nunca estar saciado, satisfeito. Querer sempre mais, sempre muito mais para além do necessário. Gulosos são os que mais sofrem de gula. Diria que já todos fomos gulosos várias vezes na vida. Com comida, bebida ou, em sentido figurado, em qualquer outra coisa. Sobretudo quando somos jovens, somos gulosos pela vida. Queremos conhecer tudo, experimentar tudo e normalmente acabamos por fazê-lo em excesso. Vivemos na vertigem da satisfação, do prazer, mas é quando podemos alcançá-lo, parece que não chega, não é suficiente. É preciso mais, mais e mais. Na verdade, vivemos numa sociedade gulosa. A mensagem mediatizada que passa é a de que nunca nos devemos dar por satisfeitos, devemos sempre querer mais. Até nos discursos aparentemente dissociados dessa questão. Tomemos, por exemplo, as referências quase diárias, a de náusea mesmo, ao famigerado crescimento econômico. Tal desiderato parece quase um fim em si. Crescer, crescer, crescer. É induzida a ideia de que, sem crescimento, não vamos a lado nenhum. Ou pior, ficamos condenados à mais sórdida indigência material. Professora, a senhora vamos lá? tem 3 minutinhos. Então, a gente tem 2 textos, uma é uma imagem que a gente vê as pessoas comendo bastante, e o texto gula, sofreguidão e excessos. Considerando o tema apresentado nos textos 1 e 2, a imagem, então a gente vai olhar o texto 1 para responder. A imagem reforça a ideia de que a família esbanja alimentos porque é cultural e histórico comer muito. 2. A gula é um desejo de querer mais, insaciável e permanente. C. A vida é um sofrimento constante, difícil e imutável. D. A sociedade, quando é gulosa, investe em festas. E E. A gula é viver com conforto e dividir com amigos. Lili, precisamos da resposta já. Resposta correta é a B. A imagem reforça, então, a ideia do desejo permanente e do insaciável. Então, de comer, comer, comer. Então, temos a resposta B, de bola, como correta. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, 5 minutinhos, dá tempo de tomar água, e a gente volta para corrigir as outras questões, tá bom? Espero vocês.